Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Dia 11 de janeiro é comemorado o Dia Internacional do Obrigado, data criada com a intenção de agradecer aqueles que fazem parte das nossas vidas. Nosso assunto de hoje é empreendedorismo e para falar dele estamos recebendo a empresária, presidente da ACEAL, Associação Comercial e Industrial de Alvorada, Miriam Maynard. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. O tema é falhas e acertos da vida empresarial. Afinal, empreender é uma arte e todos os dias podemos aprender um pouco mais. Boa noite, Miriam. Muito obrigada, então, pela tua presença aqui no Papo Certo. E o nosso programa, João, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. E você que nos assiste já pode enviar a sua pergunta ou comentário que nós vamos ler e a Miriam vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu aproveito para te lembrar que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Miriam, quais os maiores erros que podemos considerar pela parte do empreendedor? Então, João, olha só. Aí é uma pergunta que a gente tem muita curiosidade. E o que a gente percebe, tá? Assim, nessa trajetória, né? Vendo muitas pessoas desejarem algo, né? E às vezes enxergam grandes empresários com grandes resultados, bem-sucedidos. E eles almejam ser, né, como esse empresário, se inspiram nesse empresário. Mas tudo é uma construção. Então, por muitas vezes, esse empresário passou aí por uma história, talvez, que não se enxerga quando ele está ali bem-sucedido, né? Provavelmente, ele teve um início onde que ele teve que passar por todos os setores. Eu sou do ramo supermercadista, então eu vou trazer muito aí a minha experiência, né? Quando iniciei, eu passei, limpava o chão, atendia no caixa, atendia na padaria. Hoje eu consigo ter uma gestão mais estratégica, né? Hoje eu consigo enxergar, realizar mais estrategicamente. E às vezes o que falha é que as pessoas já querem estar nessa gestão estratégica e pulam etapas desse processo. Outro ponto que a gente enxerga muito, assim, a falha é quando você não cuida bem do teu financeiro, porque ele é o coração, né? Ele vai pulsar o teu negócio. Então, precisa se olhar bem para esse financeiro. Às vezes, imagina só um empresário que ele tem a coragem, de repente o maior patrimônio dele é a casa. Não vou pedir para que ninguém venda a casa, gente, mas se talvez o maior capital dele seja a casa e ele tem a coragem de vender esta casa e investir no seu negócio, o que vai acontecer? Ele vai fazer esse negócio dar certo. Ele vai colocar aquilo que a gente chama assim, ó, sangue nos olhos para que esse negócio dê certo. E às vezes tu não tem aquele cuidado,
nesses detalhes, né? Às vezes tu não coloca toda a tua energia, tu não investe não só a questão financeira, mas às vezes falta o investimento também do tempo. Esse empresário, ele quer começar um negócio, mas ele já está pensando nas férias, ou daqui a pouco já quer comprar aquela segunda casa lá na praia, para aquele descanso, para o conforto. Então, eu acredito que a maior falha é quando você não dedica 110% no teu negócio, né? Você já começa a querer ser aquele gestor totalmente estratégico, sem conhecer toda a operação, sem pulando etapas do teu negócio e não cuidando bem do teu financeiro. Às vezes a gente olha o empresário de sucesso, mas a gente não viu os tombos que ele tomou até chegar lá, né? Então, até chegar lá, muito suor teve nessa caminhada, né? Exatamente. Interessante isso que a Miriam comentou agora, que ontem, eu voltando para casa, depois de um evento, passei na frente de um restaurante aqui de Canoas e o proprietário, que é de uma família muito renomada daqui, estava passando um paninho com álcool nas mesas. Então, isso faz os 110% que realmente são muito importantes. Quero trazer, então, para ti uma gentileza de trazer para nós algumas dicas para negócios terem bons resultados. Olha aí. Então, é importante a gente cuidar, a gente olhar o financeiro, a gente também acompanhar todos os processos da empresa. O empresário tem que estar presente no seu negócio, acompanhando, cuidando das pessoas, cuidando dos seus clientes, conhecendo a sua operação. É ter aquela dedicação. Eu sempre costumo dizer assim, você vai começar a abrir a tua empresa, entende que os 6 primeiros meses tu precisa ter uma dedicação assim, de trabalhar mais do que tu trabalhou em toda a tua vida. Tem que estar lá tempo integral, conhecendo, sabendo o que está acontecendo e se dedicando, né, ao cliente, olhando, cuidando muito do teu financeiro, dos teus custos. Interessante, é bem importante isso. E qual deve ser o foco do empreendedor? Tu já deu dicas bem importantes aí, né? Mas tem algum foco assim que ele deve se concentrar um pouco mais? João, o foco, sempre a gente tem que ter isso muito claro, né? São as pessoas. Nós trabalhamos com... Nosso propósito na empresa é sempre o trabalho humanizado. Que o nosso fornecedor são pessoas, né? O nosso cliente são pessoas. A nossa equipe que atende o cliente são pessoas. Então, às vezes, entender do teu negócio, mas entender muito de como é o comportamento das pessoas, o que as pessoas buscam, cuidar bem das pessoas, cuidar bem do teu fornecedor. O fornecedor, ele quer te vender, então ele te procura. Mas se eu tenho uma boa parceria, se eu atendo bem esse fornecedor, quando ele tiver uma boa oportunidade, para quem ele vai levar? Ele vai trazer para mim. Então, é importante a gente cuidar de todas as pessoas que convivem. E se você colocar esse foco, estando presente, como foi lá a dica que anteriormente a gente falou, estando presente no teu negócio e olhando para o teu financeiro, entregando aquele algo a mais para o teu cliente, eu tenho certeza que o teu negócio dá certo. Essa questão, esse cuidado com pessoas, né? Muitos empresários deixam isso para o segundo plano, né? E muitos deixam de crescer porque dizem, eu não acho pessoas no mercado, eu não tenho dificuldade de montar uma equipe. Mas é fundamental também estudar e se dedicar, né? Entender as pessoas, né? De entender o que está motivando elas a estar no dia a dia da empresa. Eu acho que essa questão que tu trouxe agora do foco, eu acho bem importante. E já aproveitando o gancho do João, né? Não podemos deixar de falar de pessoas sem falar também em lucratividade. O que pode ser feito, então, para dobrar a lucratividade? Outra pergunta bem desafiadora. Dobrar a lucratividade é o que toda empresa busca. E eu vejo sempre 2 oportunidades na maioria dos negócios, né? O meu ramo, como eu comentei, é comércio, mas a gente sempre identifica essas 2 oportunidades para se olhar. A gente não pode ter vergonha como empresário de desenvolver uma cultura de economizar, né, de cortar custos. E agora, eu tenho certeza que empresários que estão nos acompanhando vão se identificar, porque tu tem lá a sala, o ponto, a porta que abriu, tu vai ter lá na tua equipe, ou até o teu cliente, ele vai dar uma sugestão de investimento. E aí a pessoa lá da tua equipe vai dizer assim, talvez se a gente tivesse aqui um ar-condicionado aqui do ladinho,
eu ia conseguir render mais. Ou se eu tivesse um outro computador aqui do ladinho. Então, assim, sempre são aquele se. Mas a gente pode muito mais com o que a gente já tem. Então, se a gente primeiro fazer com o que nós temos, cortando, desenvolvendo essa cultura de olhar, vamos fazer mais com o que a gente tem, vamos cortar custo. Bom, aqui talvez essas folhas todas não vamos mais fazer impresso, vamos olhar aqui na tela. Eu falei que eu sou anti-impressão, né? Eu não gosto de folhas impressas. O que dá para olhar aqui na tela. E aqueles detalhes que no final do mês, no final do ano, fazem a diferença. Então, essa eu falei que são duas, né, oportunidades que a maioria das empresas tem, que é olhar para os custos, né, cortar os custos. Até foi um trabalho que a gente desenvolveu na nossa empresa, pós-pandemia. A gente formou a gente chamou de comissão de oportunidades, porque a gente gosta das palavras positivas, né? Então, foi uma comissão de oportunidades onde nós pegamos várias pessoas, independente do cargo. A gente escolheu um que era líder, outro que era da operação, de setores, variado. E também alguns da equipe do financeiro. E aí a gente colocou esse desafio, vamos olhar onde é que nós podemos cortar custos aqui na empresa. E foi, assim, surpreendente, porque todos engajados, como eu falei, assim, a cultura, se desenvolver essa cultura com a equipe, ela surpreende, porque eles trouxeram várias, assim, negociações, às vezes aquele aluguel que tu está pagando, mas se tu sentar com o proprietário, tu vai negociar melhor. Então, assim, rever contratos. E também a gente vai, ao longo do tempo, adicionando muitos custos para dentro da empresa, que depois tu olha que talvez naquele momento que tu adicionou, ele foi importante, mas que talvez hoje ele nem está sendo bem aproveitado. E a outra oportunidade, é claro, que é aumentar faturamento. E para aumentar faturamento, melhor é olhar para a equipe, desenvolver a equipe, valorizar, reconhecer, para que aí a gente possa atingir aí e junto com a equipe construir de que forma a gente consegue a estratégia para aumentar esse faturamento. Então, 2 pontos. Desenvolver a cultura de economizar, de cortar custos. E o segundo ponto, de você trabalhar com a tua equipe para aumentar faturamento. Dicas bem importantes aí. Eu destaquei que muitas ideias vêm com aumento de custos, né? Vem com investimento. Tem uma ideia maravilhosa, tem que gastar mais tanto. Tem uma ideia maravilhosa, tem que gastar mais tanto. Tem que investir mais tanto, né? Então, essa realmente geralmente muitas ideias vêm com um cifrãozinho junto, né? Bem comum. E também dentro disso que tu comentaste, eu quero fazer uma parte aqui, que é a luz que você não apaga, a empresa paga, né? Então, isso também ajuda a gerar lucratividade. Bom, Miriam, na tua opinião, né, como você vê a diferença entre ser empreendedor e ser empresário? Essa diferença eu vejo muito no início aí da minha carreira aí, porque eu nunca pensei, né, na minha infância, juventude, eu nunca imaginei assim, quero ser empresário um dia. Eu sempre queria ter um trabalho onde eu fosse bem sucedido naquele trabalho e tivesse um reconhecimento que todo mundo espera, né, e busca profissionalmente. E então, assim, quando eu iniciei, era assim, eu via a oportunidade de trabalhar. E com a criatividade eu era empreendedora, né? Então, assim, eu identifico que aquele início ali eu era muito empreendedora e eu entendo que empreender muitas pessoas fazem e agora já vem até a nomenclatura endoempreendedor, que é aquele que empreende no CNPJ de outra pessoa, que também é algo muito inteligente. Então, eu entendo que empreender é quando você cria, quando você se desafia, você tem coragem de colocar em prática uma ideia. E o empresário, eu vejo como aquele mais estratégico, onde que ele gerencia uma empresa ou mais empresas e uma equipe, né, para fazer essa gestão, olhando mais de cima do seu negócio, onde que ele já tem aquele gerente que cuida da operação, cuida do dia, e ele, como empresário, é aquele visionário que cuida lá na frente, onde é que a empresa vai chegar, como é que ela vai chegar como é que está o futuro dessa empresa, já pensando lá na frente. E falando um pouco em desafios, né? Como administrar empresas, então, Miriam, em segmentos diferentes? Eu estou há 20 anos nesse setor de comércio e empreendendo. E já tive empresas de vários segmentos, né? E hoje então, ano passado a gente inaugurou uma escola técnica, Instituto Mix, em Alvorada. Um segmento totalmente diferente, mas é algo assim que eu sempre entendi
não o Instituto Mix, porque o Instituto Mix eu conheci depois, quando a minha sócia, que na época amiga, me apresentou ele, né? Mas eu sempre eu gosto muito de trabalhar com pessoas, com desenvolvimento, com treinamento. Então, eu entendi o Instituto Mix como um propósito. Mas, respondendo, né, a pergunta, eu entendo assim que a gente precisa ter uma rede de apoio bem organizada, de pessoas para te apoiar, uma agenda também bem organizada, porque eu tenho assim, o dia, segunda-feira, por exemplo, é o meu dia da CIAL. Então, o meu foco é na CIAL. Eu faço a reunião, agendo tudo para aquele dia. É o dia que a gente faz os nossos planejamentos da semana, que eu converso com a gerente, a Janaína, ou também com a equipe. Terça-feira, aí já tem outras agendas. Então, eu sou responsável lá pelo setor tanto de recursos humanos, sou marketing. Então, assim, vou organizando essas agendas. Precisa ter essa agenda organizada para que tu dê conta. Organizadinho, tudo vai indo aos pouquinhos, Isso. então. E Miriam, falando um pouco da Associação Comercial Industrial de Alvorada, né? Quais são os maiores desafios, então, da associação? Associativismo é sempre um desafio, né? E a gente lá tem uma diretoria que trabalha voluntários, né? Então, eles têm os seus negócios e se dedicam também para a entidade. E o maior desafio é você conquistar as pessoas para que elas entendam quanto o associativismo, ter uma entidade que representa as empresas, o quanto participar dela é importante. Esse é um dos maiores desafios. Falando em desafios, também tem aquela questão, né? Sou mulher, vai ser mais desafiador para fazer. Tu considera isso? Eu considero, porque assim, eu já tive várias situações onde que eu percebo assim, o quanto é o compromisso da mulher, né? Antes de sair de casa, a gente pensa lá nos filhos, a gente pensa na casa, como é que vai ficar, como é que vai ser o lanche da escola, o que tem para fazer. Aí tu chega na empresa, tu já imagina a tua roupa, de que forma tu vai se vestir, mulher, né? Tem mais opções. Então, a gente precisa estar atento, porque dependendo da roupa que você vai estar, tu já perde um pouco a credibilidade. Apesar que isso é muito questionado, na prática a gente sabe que isso ainda tem uma parcela assim importante. E tu chega no ambiente, até a forma de tu sentar, às vezes você vê que o homem ele fica mais à vontade, a mulher ela já cuida mais da postura, o que ela vai falar, se ela faz uma piada, perde a credibilidade, enquanto que a gente vê que os homens eles se sentem mais à vontade para isso. Então, eu acredito assim, que para você, às vezes, tu está ocupando o mesmo cargo do homem, principalmente na questão de liderança, de gestão, o teu esforço, o esforço da mulher, ele vai além. A mulher ela tem um esforço maior. O papo de hoje está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, política e economia. Venha nos seguir nas redes sociais e nos envie suas perguntas e comentários pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje Miriam Mainardi falando sobre falhas e acertos da vida empresarial. Miriam, o que é ser empresário? Quem tem, por exemplo, uma loja pode ser considerado um empresário? Olha, ele tem um negócio, ele faz a gestão, ele está fazendo negócios, é um empresário. E agora chegamos à hora da interação, então, com a nossa audiência que nos enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Faço lanches e vendo por delivery. Para eu ser considerado um empresário, eu tenho que ter um CNPJ? Legalmente, sim, né? Você
busca, né, essa legalização, ter um CNPJ e, a partir desse momento, sempre já se apresenta como um empresário. E algo também importante, já que a gente já está falando de dicas, lembre-se sempre, toda oportunidade de falar o que você faz, o que você vende, qual é o teu negócio, sempre é oportunidade para você colocar o nome do seu negócio. Né? Eu vejo muitos empresários, às vezes, ou empreendedores, né? Meio com vergonha de falar o que vende, faz. né? O que faz, o que vende, fica meio envergonhado, não sei se eu devo falar, eu acho que tem que, como tu comentaste, toda oportunidade de falar o que tu faz é importante, né? E para empresários que já estão mais tempo na vida empresarial, quais as ferramentas fundamentais para se manter bem no mercado? É o desafio, né? Todo empresário, esse desafio como se manter, porque a concorrência, ela é gigantesca e tudo que tu pensar em fazer, pode ter certeza que já tem muitas pessoas desenvolvendo aquilo, né? Então, hoje o mercado não tem mais espaço para empresas de baixa performance, média performance, você precisa ser bom no que tu faz. E o detalhe é que acaba sendo o teu diferencial, é entregar aquele algo a mais para o teu cliente, aquele algo a mais para o teu negócio, aquela dedicação que tu entregar aquele detalhe. E algo assim que eu sempre gosto de falar para a equipe, assim, a gente tratar todas as pessoas igual. Né? Na padaria, por exemplo, vai comprar um pão francês, ou ele vai comprar 10 pães francês, o atendimento tem que ser o mesmo. Ele chegou 8 horas da manhã, ou ele chegou na hora de fechar, ou que já fechou a loja, mas ele está lá dentro, o atendimento tem que ser o mesmo. Isso é o detalhe, gente, porque assim, por mais que isso deveria ser regra, ele se torna o teu, às vezes, diferencial, né? Aquilo de você tratar todas as pessoas. Talvez hoje ele nem compre contigo, mas ele vai te indicar para alguém, ele vai lembrar de você, ele vai comentar de você para outras pessoas. E é nesses pequenos detalhes é que você acaba se mantendo. É claro que tem toda aquela outra questão que a gente até já falou no início do programa, né? De você estar presente, conhecer teu negócio, acompanhar, né? Aquele velho ditado, o olho do dono engorda o boi, né? E isso realmente tem que ainda ser valorizado. A gente está falando dos empresários que estão mais tempo no mercado, né? E aquilo que tu fez no passado não é garantia que vai dar certo no futuro, né? Então, tu tem que estar sempre se mobilizando, sempre ficando atento ao que está acontecendo no mercado, novidades, e o que teu cliente está precisando para, de repente, tu tem um mercado, o teu portfólio de produtos, um mix de produtos, pode daqui a pouco ter que mudar alguma coisa, né? Com certeza, né? E tudo muda muito rápido, né? Essa mudança ela é rápida e tem que estar acompanhando, buscando, interagindo, trocando informação com pessoas do mesmo segmento, pessoas de outros segmentos, acompanhando também as formações. E aí a Cial também entra muito nisso, que às vezes ela oportuniza também esse network. Olha aí, por um acaso foi exatamente a pergunta que acabou de entrar aqui, de telespectador. Quero me atualizar para acompanhar o mercado de gastronomia. Teria algum curso ou canal de aprendizado que você indica? Quem está perguntando é o Júlio de Caxias do Sul. Júlio, hoje nós temos tantos recursos, né? Hoje a gente abre o Instagram, a gente começa a seguir, tem tantas dicas. E eu não posso deixar de falar, né, que o Instituto Mix, ele tem cursos de gastronomia, panificação nessa área completo. Inclusive, assim, foi a primeira turma que a gente fechou no Instituto Mix e que a gente já está fechando outra turma, é justamente a de gastronomia. Bom, tem mais uma pergunta aqui que chegou, não se identificou, mas ela comenta assim: na minha rua tenho 3 concorrentes. Não sei mais o que fazer, pois elas estão diminuindo o preço cada vez mais. O que eu posso fazer? Olha, não se preocupa com o teu concorrente, cuida do teu negócio, olha para o teu negócio, não baixa o preço, só melhora a tua qualidade, melhora o teu atendimento, que tu vai se manter no mercado. Agora, quem baixa preço provavelmente não vai se manter. Amanhã ele vai fechar e você vai permanecer. Até porque normalmente quem baixa o preço acaba precisando também baixar a qualidade, né? Exatamente. E com a qualidade diminuída não tem como manter o cliente. É uma conta fácil, né? Então, mais uma perguntinha que chegou aqui. Eu tenho 2 colaboradores no meu negócio, mas ainda eu não tenho uma empresa. Quando eu tiver MEI, eu posso regularizá-los como empregados formais? Olha, já tem 2 pessoas trabalhando aí, pode abrir de imediato já essa MEI e regularizar, que sim, né? A MEI permite que até você contrate até 2
funcionários. Ah, são 2. 2. Aqui na segunda-feira a gente tem sobre direito do trabalho aqui no Papo Certo, né? E assim, quanto mais demorar, maior o risco de um processo, né? Essa conta pode ficar muito grande e muitas vezes pode inviabilizar o negócio, né? Até já deixamos de dica aqui, quer fazer a contratação, abre primeiro o CNPJ, depois chama a pessoa. Na área de gestão de pessoas, qual a estratégia para manter uma equipe engajada, motivada, Miriam? Olha aí, a gente falou que o foco tem que ser nas pessoas, né? O que as pessoas buscam? Elas buscam reconhecimento, elas querem ser reconhecidas, elas querem responsabilidades. Então, assim, confie na equipe, treine a equipe, que isso vai motivar. E também lança os desafios. Desafia ela, coloca os desafios, coloca a responsabilidade, que elas vão se sentir mais pertencentes desse negócio e vão ter mais gás, mais motivação. Eu sempre costumo dizer assim, a motivação primeiro começa a ação, né? Então, tu começa a agir e aí aquilo te motiva. Pelo menos comigo funciona assim, né? Eu tenho lá a agenda lotada, bom, eu tenho que fazer, né, gente? Não quer dizer que eu acordei, uau, né, motivada. Mas a gente vai lá e fazendo durante o dia como a gente se motiva. E com a equipe eu entendo que também funciona muito assim, né? Ela vai ter a responsabilidade, ela vai se sentir importante e isso vai dando gás e a motivação. E claro que o reconhecimento é importante também. Concordo plenamente contigo. Talvez seja a nossa última pergunta de telespectador, mas o Cristiano Abreu escreveu: eu tenho uma empresa e estamos em 3 meses de prejuízo. Ainda tem como não falir ela? Cristiano, né? Cristiano. Que desafio, né? Então, tem que entender essa empresa. Eu não desisto dos meus filhos, né? Assim, quando a gente abre uma empresa, é como o filho nascendo. Então, eu ia lá, cortar custo, primeira coisa, olhar para esse financeiro e investir no produto. Porque, assim, tem muito... vamos investir aqui no conforto. Não, investe no produto. O que é o teu produto? O que é o teu serviço? Investe nele. Não tenha medo, empresário não pode ter vergonha, né, gente? De se expor, coloca lá, hoje tem as ferramentas das redes sociais. Então, investe aí no teu negócio que eu tenho certeza que vai dar essa volta. E finalizando, então, quem quer empreender e quer ser empresário, por onde começar? Começa da onde você está, com o que você tem. A manicure, tenho 3 esmaltes, quero começar aí empreendendo. Começa com os teus 3 esmaltes, busca aí a tua rede de relacionamento, que são teus primeiros contatos, convida para conhecer, fala o que você está fazendo, do teu negócio, do teu objetivo. E aí depois tu começa a fazer as primeiras unhas, né? Vamos pegando o exemplo aqui da manicure, depois vai adquirindo mais esmalte, vai investindo no teu produto, no teu serviço, vai para as redes sociais, o que a gente tem de ferramenta na internet que é gratuito, que a gente pode utilizar, o WhatsApp. Então, assim, utiliza o que tu tem, começa. O negócio é começar. Muito bem, então, Miriam, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no programa de hoje. Gente, prazer enorme, adorei o convite, adorei estar aqui com vocês, muito obrigada. Lembramos que a Escola Célia Idiomas está sorteando 2 bolsas de estudo através do Instagram do Papo Certo. Participe e muito obrigado por ter nos assistido hoje. O nosso assunto de amanhã é saúde e vamos falar sobre estomatologia, uma das especialidades da odontologia, com o Dr. Francisco Medella, ao vivo às 8 da noite. E você também é nosso convidado. Até lá!